E eu repito, Paulo Lima trouxe aqui a informação também de alagamento embaixo da ponte Eusébio Matoso. Tá tudo travado ali, não passa ninguém. Eusébio Matoso para quem vai na direção da Castelo. Se você puder evitar esse caminho, faça isso. Alagamento, né? Eusébio Matoso, atenção você que vem pela expressa e pela local, não dá para passar, evite, não vá por ali de jeito nenhum, se você puder retardar a sua saída. E aí, esse alagamento embaixo da Eusébio Matoso fez com que a Lineu de Paulo Machado ficasse impraticável. Por quê? Muita gente vai até a Lineu para depois, no final dela, entrar à direita para atravessar a ponte Eusébio Matoso. E não dá para fazer isso agora, porque se embaixo da ponte não anda, vai parando também a ponte, né? Não dá para passar. Então fique atento aí você, motorista, para evitar toda essa região. Quem mais? Boa tarde, meus queridos. Dr. Manuel Soares, Bragança Paulista. A chuva terrível na Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, né? São Paulo. Na Serra está intransitável a questão da chuva. Na sequência, sentido Atibaia, chuva leve, mas muito cuidado no período do início da Fernão Dias até o túnel da Mata Fria e na sequência até sair dali para Mariporã. Um abraço, queridos, boa tarde, um feliz ano novo. Muito obrigado para você também. É o rádio prestando boa tarde, serviço. Ronald. Lídia. Fala, Saí Lídia. do Paraíso, ouvi as notícias aí de vocês sobre a 23 de maio, Rubem Berta, desviei para a Avenida Ibirapuera, já estou chegando quase na Ponte do Socorro tranquilamente, esse caminho está bem melhor. Mais uma vez o rádio resolvendo a vida das pessoas. Se o corredor norte-sul tá péssimo, como a gente descreveu aqui, ela buscou um caminho alternativo e se deu bem. Boa tarde, Ronald, e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aqui perto do Centro Esportivo da Moca, Radial Leste, próximo do Brasa, que o trânsito foi indo bem, por enquanto a chuva não chegou até aqui. Só tá bem escuro e nublado, mas por enquanto tá ok. Valeu. Ainda a Zona Leste não é alvo dos principais problemas da cidade, conforme a descrição da Defesa Civil. Como eu falei aqui, Zona Sul, Zona Oeste, ainda preservada, a Zona Leste e a região do Norte, também Norte, região Noroeste, também preservados neste momento com o impacto da chuva. Outro ouvinte perguntando como é que está o trânsito na região do Jabaquara. O motorista que está vindo da região da Paulista, por exemplo, e vai lá para a Saúde, vai para o Jabaquara, vai ter lentidão um pedaço do Domingos de Moraes, mas depois a própria Avenida Jabaquara é um caminho bem razoável, dá para seguir por esse aí sem grandes dramas. Eu repito, embaixo da ponte Eusébio Matoso não passa ninguém, alagamento. E aí travou todo o trânsito para trás. Você que está na Marginal do Rio Pinheiros, nas Nações Unidas, tudo travado, é porque lá na frente, sentido da Castelo Branco, nós temos um alagamento embaixo da ponte Eusébio Matoso. Tudo péssimo para o motorista e é claro que aí, por que complica do outro lado também? Porque você imagina que os carros vão subir na ponte Eusébio Matoso para ir na direção da Avenida Paulista, mas não vão conseguir. Porque se a ponte travou, trava a alça. Se travou a alça, trava a ponte. E se travou a ponte, trava os acessos para essa mesma ponte. Então fique esperto aí. Vai terminando o Bandeirantes Acontece, vai ter o resenha na sequência, continue na nossa sintonia. Mande mensagens pro 011 99904 8756 e interaja aqui com o pessoal. O Acontece volta amanhã a partir das 3 da tarde. Até lá. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua participação via o WhatsApp. Mande para cá sua participação 971021493. 971021493. Mande para cá mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações até o final do programa, que será às 19h30. Você participa do Fala Galera. Qual o seu palpite para a partida entre Ponte Preta e Velo Clube daqui a pouco, no Majestoso, às 9h? Macaca é favorita para o confronto? 971021493. 971021493. E você concorda com a demissão do técnico Matheus Costa? Guarani ainda não se pronunciou, mas nos bastidores existe a informação de que o técnico foi demitido após a derrota de ontem para o Novo Horizontino por 2-0. E aí queremos saber a sua opinião. 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Em busca da primeira vitória do Campeonato Paulista, Ponte Preta recebe o Velo Clube daqui a pouco às 21h no Moisés Lucarelli. Ainda sem poder contar com os novos reforços, Marcelo Fernandes deve repetir a mesma escalação do time que iniciou a partida contra o Corinthians. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva, Pacheco, Simon, Diego Leão e João Gabriel, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis, Bruno Lopes, Diego Tavares e Gé. Após empréstimo de Serginho, Ponte Preta inscreve Gabriel Braga na lista A do Paulistão. Lateral esquerdo está integrado no elenco profissional desde o ano passado, mas vai ficar à disposição de Marcelo Fernandes apenas nesta segunda rodada do Paulistão. Ainda sem conseguir derrubar o transfer ban, diretoria da Ponte tenta acordo no CNRD para substituir a punição por bloqueios de receitas futuras. A proposta prevê que valores a receber de cotas das competições
sejam direcionados automaticamente para a quitação das pendências. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Gabriel Braga é inscrito para substituir Serginho no Paulistão. Pautas do Guarani. Com a expulsão infantil de Luca, Guarani é derrotado por 2-0 pelo Novo Horizontino e Matheus Costa é demitido do comando técnico do Bugre. O treinador não suportou a pressão que vinha desde a Série C do ano passado e acabou sendo mandado embora. Matheus Costa comandou o Bugre em 13 partidas, somando Série C e Campeonato Paulista, conquistando 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Principal motivo para a demissão foi a falta de repertório e os maus resultados nesse início de Paulistão, mesmo com os reforços apresentados. Sem Luca, Maranhão e Kevin disputam uma vaga na equipe titular para a partida contra o Santos. Centroavante contratado para essa temporada estreou ontem contra o Novo Horizontino, enquanto o garoto da base deve voltar a Campinas nesta quinta-feira para se integrar ao elenco de profissionais novamente. Pela Copinha, Guarani entra em campo daqui a pouco, às 21h30, para encarar o 15 de Jaú, em partida que vale classificação às oitavas de final. Equipe de Jairo Blumer vem embalada após eliminar o Corinthians, maior campeão do torneio, na segunda-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Expulsão de Luca abre espaço para Maranhão e Kevin contra o Santos. E tem as notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Presidente do Vasco, Pedrinho, afirmou em entrevista à ESPN que a conversa com o investidor para a compra da SAF do Vasco está adiantada e passou por 4 fases. O dirigente não revelou o nome do possível comprador, mas, segundo informações, seria Marcos Faria Lamáquia, filho de José Lamáquia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira. Desde a saída da 777, em maio de 2024, a negociação com o filho de dono da Crefisa é a que mais avançou. Pauta 2. Corinthians identifica potencial de venda e prepara André para ter mais minutos em 2026. Aos 19 anos, o jogador deixa boa impressão no profissional e gera alta expectativa no departamento de futebol. O volante vem chamando a atenção da comissão técnica por sua evolução e, com a saída de Maicon, passou a ser cotado para o time titular do Corinthians. Presidente do Al Ittihad revela que Messi rejeitou proposta bilionária e oferece cheque em branco ao craque argentino. Em declarações ao jornal Marca da Espanha, Ammar Al-Hali confirmou que procurou Messi quando ele estava de saída do PSG e deixa a porta aberta para o clube para um contrato vitalício do Messi. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:10, Pedro Piscinato.
e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta. Nesse momento, os garotos da Macaca estão em campo, 11 minutos de jogo, Cruzeiro e Ponte Preta, terceira fase da Copinha. A gente vai atualizando ao longo do Esporte em Debate o resultado dos crias da Macaca e 9 horas da noite tem a equipe profissional Macaca que recebe o Velo Clube pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E falando do Guarani, meu destaque pelo lado alviverde, ontem o Bugre foi derrotado por 2-0 para a equipe do Novo Horizontino. Luca acabou sendo expulso ainda no início da partida, prejudicou muito o trabalho do Guarani e a diretoria entendeu por desligar o técnico Matheus Costa. Matheus Costa demitido do comando técnico do Guarani. Batista. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do mercado da bola. O Romero, aquele mesmo que estava no Corinthians até pouco tempo, teve uma homenagem para ele no jogo contra a Ponte, né? Ele tá negociando com a equipe do Mirassol, poderá ser reforço do Mirassol para a temporada de 2026. E já todos os detalhes sobre a situação do Matheus Costa. Até porque, pela manhã, a gente já trouxe a informação na Rádio Bandeirantes, também na tela da Band, que ele foi demitido e foi demitido pelo telefone. Hoje é aniversário dele e ele foi passar o dia de folga em Curitiba, foi demitido. E daí nos bastidores a possibilidade de uma volta do Matheus Costa. Já a gente vai trazer detalhes. Aliás, se isso acontecer, Batista, não é só para o Matheus Costa ir embora, é para todo mundo do departamento de futebol ir embora, se isso acontecer. Mas já a gente vai trazer as informações, porque até agora o Guarani não confirmou nada. Que loucura! Isso aí é loucura. Isso aí é loucura. Bom, o que pode acontecer é o seguinte: Matheus Costa foi demitido, né? O time não vinha apresentando um bom repertório. E o Guarani precisaria de um novo treinador. E aí, amanhã apresenta o novo treinador. Quem? Matheus Costa. Demitiu logo depois do jogo contra o Novo Horizontino e contrata de novo para o jogo diante do Santos. Futebol é caixa de fazer loucos. Foi o Mazzola que durante a Série C, né, ele se demitiu, depois ele voltou, ele falou que estava voltando depois de ser demitido. Voltou o novo Mazzola. Mas o Mazzola é muito bom treinador, né? O Mazzola na entrevista coletiva falou: eu estou me demitindo. Aí ninguém entendeu absolutamente nada. E aí ele falou: bom, já que o time não está indo bem, precisava ter uma demissão. A diretoria não me demitiu, então eu estou me demitindo. E estou me contratando. Então amanhã vocês terão aqui um novo treinador, que é exatamente eu. O Mazzola é um cara sensacional. Essa eu não tinha visto e olha que eu já tô nesse negócio aqui há muito, mas muito tempo, hein? E agora pode ser que aconteça com o Guarani Futebol Clube também essa história aí do Mazzola. 17 horas e 14 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Até às 19 horas e 30 minutos. Hoje tem futebol, mas o jogo é mais tarde, às 21 horas, Ponte Velo Clube. Então dá tempo de fazer o programa até às 7h30 e ainda dá tempo do Edu Pinheiro fazer o Concentração. Edu Pinheiro, o incomparável, estará no ar das 19h30 até às 20 horas e 30 minutos. Às 8h30, Leandro Bolles abre a grande jornada esportiva direto do Estádio Majestoso. É futebol que você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes com a melhor qualidade do rádio do Brasil.
E vem aí o Derby 213. Guarani e Ponte Preta no primeiro confronto dos rivais de 2026 pelo Campeonato Paulista. 31 de janeiro, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro. Acompanhe a história da maior rivalidade do interior do estado, entrevistas com personalidades e jogadores, opinião dos comentaristas, enfim, toda a movimentação para este grande duelo sensacional, o Derby 213. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br e Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. E opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Já temos mais de 60 mil assinantes, 60.400. Já estamos caminhando para 61 mil. Se não é assinante do canal, ou seja, não paga nada e você concorre a presentes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que
seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 22 minutos em Campinas. Ponte Preta em campo daqui a pouco às 9 da noite contra o Velo Clube. Campeonato Paulista. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Isso mesmo, Batista. Daqui a pouquinho a Ponte Preta entra em campo, vai receber a equipe do Velo Clube 9 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. Como todos nós sabemos, a Ponte Preta foi derrotada na primeira rodada, perdeu por 3-0 para o Corinthians lá na Neoquímica Arena no último domingo. E hoje, como eu disse, recebendo o Velo Clube no Majestoso, reencontro da torcida com os jogadores, com o time da Ponte Preta após quase 80 dias do título da Série C. Os ingressos estão sendo comercializados de forma online e também nas bilheterias do Estádio Majestoso. As bilheterias ficam abertas até o intervalo da partida de logo mais e os ingressos para as arquibancadas do Majestoso variam entre R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 a meia entrada. No setor VIP, os ingressos custam R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 a meia entrada, e no setor das vitalícias, R$ 120,00 o ingresso inteiro e R$ 60,00 a meia entrada. O técnico Marcelo Fernandes deve repetir a mesma escalação do time que iniciou a partida contra o Corinthians, com o Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Simon e Diego Leão na zaga, além do João Gabriel do lado esquerdo. No meio-campo, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis, e no ataque, Bruno Lopes, Diego Tavares e o Gé. Os contratados, os reforços da Ponte Preta ainda não foram liberados pelo Transferban, podemos dizer assim. A Ponte Preta segue impedida de registrar esses novos jogadores. Ao total, tirando os jogadores que já saíram, como o Brian Borges, Pedro Martins, o zagueiro Wallace também, 9 jogadores devem reforçar a Ponte Preta no decorrer da temporada. O goleiro Thiago Coelho, os zagueiros David Braz, o Alisson Maia e Lucas Cunha, os laterais, o lateral, na verdade, Lucas Justin, o volante Tarek, o meia Cristiano e os atacantes Herbert e Vitor Pernambuco. A expectativa é que o Transferban caia antes do final de semana, porque a Ponte Preta já no próximo sábado vai enfrentar a equipe do Capivariano fora de casa. Já será a terceira rodada do Campeonato Paulista. Lembrando também que além
desses reforços que foram contratados e saíram da Ponte Preta, esses jogadores que eu citei, o Brian Borges, o Wallace e também o Pedro Martins, a Ponte Preta acertou também o empréstimo do Serginho, meia que chegou no início do ano passado, para defender a camisa da Ponte Preta. Serginho, que sofreu com algumas lesões no decorrer da temporada, mas subiu de produção depois da chegada do técnico Marcelo Fernandes. Os dois já se conheciam da época de Santos, conquistaram acesso com a camisa do Peixe na Série B de 2024, e aí depois da chegada do técnico Marcelo Fernandes houve uma melhora. O Serginho estava nos planos da diretoria para a temporada de 2026, mas acabou sendo emprestado para o Norte Esporte Clube, um time da primeira divisão do futebol mineiro, e aí com isso a Ponte Preta inscreveu na lista A do Campeonato Paulista o Gabriel Braga. O Gabriel Braga é um lateral esquerdo de ofício, ele está treinando com o elenco profissional desde o ano passado, já faz parte do elenco profissional, mas foi apenas inscrito aí para disputar o Campeonato Paulista nesta segunda rodada. Hoje ele deve ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes, participou de alguns treinamentos ali. O técnico Marcelo observou ele no lugar do João Gabriel, já que o João Gabriel está jogando improvisado, uma vez que ele é lateral direito de ofício. Ele observou o Gabriel Braga ali na posição, mas a princípio o João Gabriel deve ser mantido no lado esquerdo, na lateral esquerda da Ponte Preta. Como eu disse, os reforços ainda não estão à disposição do Marcelo. A Ponte Preta segue impedida de registrar esses novos contratados por conta do Transferban, e a diretoria da Ponte Preta tentando solucionar esse problema aí. A diretoria fez um pedido para a CBF para tentar, entre aspas, trocar o Transferban por um bloqueio de receitas futuras. Qual que é a ideia da diretoria da Ponte Preta? Tirar o Transferban sofrido pela CBF por conta do atraso nas parcelas do CNRD, e aí ser, entre aspas, punida com um bloqueio de receitas futuras, como por exemplo, receitas, cotas da Copa do Brasil, onde a Ponte Preta já vai entrar na terceira fase da competição, e cotas também do Campeonato Brasileiro da Série B, que a Macaca vai disputar. Como eu disse, a diretoria fez esse pedido à CBF e ainda não teve um retorno oficial. Mas, a princípio, esses jogadores seguem impedidos de jogar pela Ponte Preta. Ainda além desse Transferban da CBF, tem o Transferban da FIFA também, que a Ponte Preta ainda consta lá no site da FIFA como impedida de registrar esses novos atletas. E como eu disse, a expectativa é que esses 9 contratados que ficaram até esse momento no time da Ponte Preta fiquem à disposição do Marcelo Fernandes para a partida de sábado contra o Capivariano. E como eu disse no meu destaque, o time sub-20 da Ponte Preta joga nesse momento contra a equipe do Cruzeiro, 28 minutos, partida que acontece em Franca, e a Ponte Preta está escalada com o João Bezerra no gol, Nicolas Araújo na lateral direita, Nixon e Pablo na dupla de zaga e Raí na lateral esquerda. No meio campo, Chicão, Bosch e Caio, e no ataque, Vitinho, Matheus e Vitor Hugo. Essa é a Ponte Preta com muitos desfalques também, porque os principais nomes desse time sub-20 da Macaca subiram para a equipe profissional. Batista? Bom, com relação ao João Bezerra, o contrato dele vence no dia 31 de janeiro. 30 de janeiro, né? Último dia de janeiro. Então, a Ponte vai ter que rebolar aí para renovar o contrato. 31 de janeiro. 31 de janeiro, isso, né? Ele tá indo bem, tá se destacando na copinha e, naturalmente, os gaviões começam a rondar no sentido de levar o jogador. Quem não quer um jogador com o potencial desse goleiro? Ele é muito bom, né? Um goleiro grande e tem ótimos predicados. Então a Ponte vai ter que correr atrás, não sei como, o que fazer, mas vai ter que correr atrás para não perder o jogador. O Nicolas é mais um jogador também que vem se destacando na copinha, inclusive subiu para o profissional, é um dos 8 garotos que subiu para o profissional. O contrato do Nicolas também se encerra no dia 31 de janeiro. Então, esse é outro também que está se destacando e, consequentemente,
a Ponte poderá perder esse jogador ao término do contrato se não conseguir fazer a renovação. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera em dia de bola rolando. Qual o seu palpite para a partida entre Ponte e Velo daqui a pouco no Majestoso? Macaca é favorita para o confronto? Em condições normais seria, mas não tem favorito. Espero que a Ponte vença, mas estou bem preocupado com a partida. Pelos lados do Guarani, você concorda com a demissão do técnico Matheus Costa? Eu tenho que dizer o seguinte. Desde o ano passado eu me posicionei a respeito do Matheus Costa. Que se eu fosse o Guarani eu só ficaria com Elano. Não ficaria com o Farney e não ficaria com o Matheus Costa. Muito bem. É uma coisa que não me cabe. O Guarani decidiu, sorte para os envolvidos. Não é? Em 2 partidas, você não consegue tirar a conclusão. O time não jogou mesmo. Nem contra o Primavera, tampouco contra o Novo Horizontino. Mas se você respalda o treinador e ele cai com 2 rodadas, eu só tenho uma convicção. Ou eu tenho uma opinião. A falta de convicção dos homens que dirigem o Guarani. Simples assim. Eu sou contra a demissão de treinador no meio da temporada. Mas que o Matheus tenha muito sucesso, aliás, é aniversário dele hoje, ele ganhou de presente a mala, não é? O Guarani mandou ele embora. Eu não sou aqui nenhum defensor do treinador, eu acho que o Guarani trocou, tem os motivos dele, respeito, mas da maneira que foi, eu acho tem que dividir um pouco a responsabilidade. É isso que eu acho. Dividir um pouco a responsabilidade, porque tem a parte dos jogadores, tem a parte da diretoria e do homem forte do futebol e tem a parte do treinador. É isso que eu penso. E ontem ainda teve a papagaiada que o seu Luca fez. Então são componentes que não pode tirar do bojo da análise para responder essa pergunta. Portanto, eu sou contra a demissão de treinador ao longo do campeonato, Batista. São 17h33, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Pedro Piscinato, tem alguma chance do Gabriel Braga aparecer como titular desse jogo de hoje na lateral esquerda? Porque o João Gabriel não foi bem, né? Contra a equipe do Corinthians, uma avenida nas suas costas. O time do Corinthians penetrou
o tempo inteiro nas costas do João Gabriel, que não conseguiu dar conta do recado. Pode ser que tenha essa alteração ou não tem nenhuma chance disso acontecer? Existe essa possibilidade sim, Batista. Como eu disse, após a saída do Serginho, a Pontinha inscreveu o Gabriel Braga na lista A. Ele fica à disposição do técnico Marcelo Fernandes, um jogador que está desde o ano passado treinando com o elenco profissional. Pode ser que o Gabriel Braga apareça no time titular. Você tem uma informação que o Luquinha, em um dos treinos da semana, ele treinou também no lugar do Diego Tavares, no trio de ataque. Uma das formações que o Marcelo Fernandes usou foi Bruno Lopes, Gé e Luquinha no trio de ataque da Ponte Preta. E você tem alguma informação de quando o Barcelos terá condições? O tempo estimado de recuperação dele é no final de março, ou seja, no final do Campeonato Paulista. Se tudo ocorrer bem, eu lembro que no final do ano passado a gente conversei em off com o Dr. Felipe, médico da Ponte Preta. Ele citou que o Danilo Barcelos estava caminhando bem, a recuperação dele estava avançando no decorrer esperado pelo departamento médico da Ponte Preta, e se tudo continuar bem, o Danilo Barcelos deve retornar no início do Campeonato Brasileiro, Batista. E você, CH, faria esta alteração? Acredito que você não conheça, né? O Gabriel Braga tem 21 anos, recém-saído da base. Mas, por aquilo que jogou o João Gabriel, você acha que o técnico Marcelo Fernandes vai insistir com ele? Ou o Gabriel Braga não fará um serviço pior do que o João Gabriel fez, hein, CH? Bom, algumas coisas a gente tem que falar para responder a sua pergunta. Primeiro que o jogo não é contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então terá dificuldade, ela é bem menor do que a Ponte enfrentou contra o Corinthians. Primeiro aspecto. Segundo, que eu não conheço esse jogador, eu não posso dizer nenhuma vírgula a respeito. Não sei se ele marca bem, se ele ataca bem, se faz as duas coisas, se não faz nenhuma delas. Então, eu continuaria com o menino, né? Uma partida você não tira uma conclusão. Ele foi mal? Foi mal. Mas, assim, tira do time, tá tudo certo, abandona. Vou repetir, ele não foi bem. Mas eu manteria mais uma partida o jogador na posição. 17h38. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, e tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17h40, Copinha, Pedro Piscinato acompanhando, Macaca jogando, tempo e placar de jogo. 40 minutos do primeiro tempo e o Cruzeiro acaba de abrir o placar. Após um cruzamento vindo do lado esquerdo, o atacante da equipe de Minas Gerais cabeceou firme
para o fundo das redes, sem chances para o bom goleiro João Bezerra, e o Cruzeiro abre o placar no final do primeiro tempo, 41 minutos, Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. Esse jogo é mata, né? Mata. Apenas um jogo. Então, a Ponte minimamente terá que empatar para levar para os pênaltis. Ou então virar. E aí consegue a classificação às oitavas. Boa tarde, Batista. Zé Carlos aqui do Taquaral. Acho que o Guarani deveria colocar na zaga o Rafael e o Donato. No meio, Isaac e Kevin. No ataque, abraço. Colocar o Donato no meio. Qual é o motivo, hein? Que você tiraria ele da zaga e colocaria de volante. Eu não sei se o Donato alguma vez jogou de volante. Eu só sei que o Donato, ele não pode jogar com um jogador que também seja lento na defesa. Porque ele é muito lento. Então, normalmente os treinadores, quando tem um jogador lento no time, coloca um rápido para, em caso ali, né, de dificuldade, ter possibilidade de fazer a cobertura. Mas eu não tenho nenhuma informação de que o Donato tenha atuado de volante. Normalmente, zagueiro joga de volante, volante também joga de zagueiro, mas eu gostaria de entender qual é o motivo que você colocaria o Donato de volante. O ouvinte não assinou, mas o final do telefone é 4222. 4222. Muito obrigado pela sua participação, mas coloque aí o nominho, hein? Batista, do jeito que estão as coisas na Ponte Preta, não seria melhor a Ponte decretar falência e abrir um novo CNPJ? Voltar como Associação Esportiva Ponte Preta, galgando acessos novamente, seguindo como exemplo o Novo Horizontino. Abraço, Marcos de Itupeva. Ô Marcos, não é fácil fazer isso não, né? Como você disse, o Novo Horizontino fez, e quando você decreta falência e abre um novo CNPJ, vai para a última divisão. Foi o que aconteceu, como você disse, com o Novo Horizontino. E aí tem que ir galgando as posições, os acessos, até chegar de novo na divisão de elite, no caso do Campeonato Paulista e também no caso do Campeonato Brasileiro, a Série B, que é o que a Ponte vai disputar. Então, abrir mão, neste momento, da Série A1 do Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro, me parece que não é um negócio inteligente. O que a Ponte tem que fazer é arrumar aí, né, o dinheiro, conseguir resolver a sua situação. Não é, no momento, ainda o pensamento de insolvência. Ainda dá para resolver a questão. O barco ainda não rachou ao meio, como o Titanic. E daí não tem jeito, não tem o que fazer, né? Então o barco continua navegando, tá com alguns furos, a água está entrando, mas o pessoal está com baldes tirando essa água de dentro do barco. Então, a qualquer momento, né, dá para tapar esses buracos e aí a situação seguir na sua normalidade. Esperamos que realmente isso aconteça. São 17 horas e 45 minutos em Campinas. Ano novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua, viu, gente? Rodízio de pizza apenas R$ 59,90.
São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas tem um happy hour. Aniversariante ganha rodízio de pizza se tiver grupo acima de 10 pessoas. 10 ou mais pessoas. Faça sua reserva com João Dias pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 17h46, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Olha, meus amigos da Bandeirantes, desde que começou o século XXI, em 2001 até hoje, vou falar aqui de 3 viradas que aconteceram em Derby. Aquela de outubro de 2002 no Brinco, a quebra do tabu, 15 anos que a Ponte não venceu o Guarani. Você se lembra? O Sérgio Alves de falta, 1-0 Guarani, João Paulo interminável, 2-0, aí Marinho de cabeça faz o primeiro da Ponte e Lucas, ainda no primeiro tempo, empata 2-2. No segundo tempo é que a Ponte vira com Basílio e Elivelto de pênalti. No finalzinho, Guarani 2.4. Tivemos também 2012, semifinal, Campeonato Paulista, no Brinco, valendo vaga na final. O Caio faz 1-0 Ponte, o Fábio Bahia, início do segundo tempo, empata pro Guarani e aparece a figura do Medina, que entrou no lugar do Fumagalli, que sai machucado. Medina marcou 2 vezes, Guarani 3.1, Bugre na final contra o Santos. E aquela de 2020, março 2020, início da pandemia, portões fechados, a Ponte faz 2-0, Alisson e Roger de pênalti. E no segundo tempo, Júnior Todinho, Juninho e o Thalisson no finalzinho virando Guarani 3.2. E Derby é muito mais Derby aqui na Bandeirantes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. 17h50 em Campinas. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini,
apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fritto, tiri, talharim. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. 17h52. Matheus Costa viaja a Campinas nesta quinta-feira e dirige o treinamento do time à tarde no Brinco de Ouro da Princesa, de olho no Santos. Diz aqui o Mauro do Planalto. Abraço para você, Mauro. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte, boa tarde. Na Copinha, a Ponte está igual ao time principal, só se defendendo. Se é 11 contra 11, porque o medo de jogar. Agora, se os 8 tivessem lá, seria outra conversa. Conseguiram agendar entrevista com o presidente eleito de fato, o Torrano. Ouvinte Carlos, do Jardim do Lago. Não, Torrano ainda não vai falar, né? Não tem nenhuma movimentação nesse sentido. Por falar em Copinha, Pedro Piscinato, tempo e placar. Intervalo de jogo em Franca, o Cruzeiro vai vencendo a Ponte Preta por 1-0. Como você bem disse, a Macaca tem 8 jogadores. Esses jogadores estão servindo a equipe profissional. Gol do Cruzeiro foi marcado por Gustavo Zago. Intervalo de jogo 1-0 para a Raposa. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Oi, Carlos Batista, boa noite. Boa tarde, aliás, para você, o Carlos Henrique, toda a equipe. É o Valentim Fernandes aqui do Nobre, Ponte Pretano. Uma opinião. Para mim, vamos ter um repeteco. Acho que há 2 anos tivemos um rebaixamento dos 2 times de Campina para a Série C do Brasileiro. E pelo visto é capaz de cair os 2 para A2 do Paulista, no Guarani e Ponte, ao mesmo tempo. E uma outra coisa, estava ouvindo os donos da bola, acho que foi antes de ontem, e o Tigrão falou, viu, sobre Catarina, e o CH perguntou: Tigrão, o que significa Catarina? Então eu peço licença para o Tigrão para me responder para o CH. Catarina é uma tia minha e a outra Catarina é madrasta de um cunhado meu. Está respondido? Brincadeiras à parte, um abração para todo mundo, fique com Deus e bom programa aí. Um abraço, muito obrigado pela sua participação. Mais um. Ô Batista, boa tarde, Batista. Tudo bem? Aqui é o Clóvis Medina, de Indaiatuba, Batista. Uma pergunta para o CH. CH, se você fosse o treinador da Ponte, que time você colocaria para jogar hoje? Montava um time.
Que time você montaria hoje, CH? Abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. E aí, CH, responda para o nosso ouvinte, você foi citado. Eu colocaria em campo jogadores que tiverem mais saúde, porque a Ponte não tem jogador para colocar em campo. Tanto é que ela segurou 8 jogadores que deveriam estar jogando com o Cruzeiro hoje para completar banco de reservas, entre outras coisas. Então não tem muito o que fazer. O que a gente tem que torcer é para que a Ponte esteja numa noite organizada, alegre, porque vai ter o Velo do outro lado, que é um time organizado, difícil de ser batido, e eu torço muito para que dê tudo certo, mas eu estou extremamente preocupado com o jogo. Então, não tem time ideal, tem o time que for possível para colocar em campo. Esse especulado aí pelo Pedro Piscinato, eu acho que é mais ou menos aquilo que eu faria. Temos aqui um resumo, né? um corte da entrevista que o Pintado concedeu hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. Pintado é o técnico do Velo Clube, que é o adversário da Macaca nesta noite lá no Majestoso. Vamos ouvir. E nós estamos em contato com o Pintado, técnico do Velo Clube, vai falar conosco ao vivo. Alô, Pintado, um abraço para você, que prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite mais uma vez. Já estava com saudade de vocês, é sempre bom a gente estar batendo um papo. Ô Pintado, você, agora há pouco o Breno Bereto falou, o time do Velo se preparou antes, né? Começou antes a preparação. Você vem treinando com bola esse time, claro, a parte física também, desde quando? Bom, nós tivemos o grupo completo, né, a partir do dia 1º de dezembro, a gente praticamente estava com todo mundo aqui, só o Daniel Amorim e o Zé Mário que chegaram um pouco depois, porque terminaram a Série B um pouco mais tarde, então a gente tinha a grande maioria, isso foi planejado, isso foi organizado, essa responsabilidade, né, com o clube é sempre muito grande, né, o Velo Clube tem os pés no chão, sabe bem das dificuldades, né, que é um paulistão como é nesse módulo, nessa maneira de jogar hoje, mas a responsabilidade do Velo em estar organizado, em estar preparado para disputar um campeonato difícil, isso vale muito. CH, a sua pergunta ao Pintado, que está conosco. Sempre um prazer renovado falar com o Pintado, grande treinador, grande cara, a gente tem um respeito muito grande pela pessoa e pelo profissional. E a pergunta é muito objetiva, Pintado. Você acha que essa situação extra-campo da Ponte, os problemas financeiros, você acha que de alguma maneira isso, com a sua experiência, pode atrapalhar o time da Ponte, de maneira consequente, favorecer o seu time? Grande abraço. Um abraço, amigo. Bom de novo estar falando com você aqui. Isso não é de hoje, né? A Ponte vem se adaptando a trabalhar dessa maneira. Esse é um problema muito grave. Muitos profissionais passaram por aí e sentiram esse problema na pele, acabaram pagando a conta, né, por esse problema gravíssimo, na minha maneira de ver. Qualquer profissional que trabalha hoje precisa dos seus rendimentos, né, não digo nem para estar tranquilo, mas para resolver os compromissos que tem. Então sempre é muito ruim, isso não é bom, isso não é positivo, mas é um lugar que a Ponte hoje, como eu já disse, né, se adaptou a trabalhar dessa maneira. Mais uma vez, para mim, é muito ruim isso e afeta sim, sem dúvida. Breno, a sua pergunta ao Pintado. Bom, prazer falar com o Pintado, né? Quem entende muito de futebol, né? Jogou muito futebol e é um bom treinador. Como que você está vendo o seu atual momento na carreira, Pintado? Com essa oportunidade no Velo, a gente sabe que o primeiro objetivo do Velo é permanecer na primeira divisão, mas como que você está vendo essa chance de comandar o Velo? E eu queria que você falasse também, você que teve recentemente nos clubes de Campinas, né? Passou pelo Guarani,
pela Ponte Preta, que você falasse sobre esse modelo do Paulistão, porque é muito difícil, né? São 8 rodadas aí, logo de cara, vocês estão se preparando há um pouco mais de tempo, mas são 8 rodadas para vocês terem que resolver a situação, você particularmente do Velo, né? Ô, Breno, um abraço para você também. Para mim é muito importante, mais uma vez, né? Mais um trabalho no Paulistão, que é o campeonato mais importante, que é o campeonato de maior visibilidade no Brasil no início do ano, é o estadual mais rentável, de maior qualidade, de maior desafio para todos os profissionais, né? A gente vê grandes profissionais que vêm trabalhar em São Paulo e acaba tendo dificuldade, e eu fico feliz por mais uma vez estar trabalhando no Paulistão, é o meu 7º seguido praticamente. Isso me deixa muito feliz, satisfeito pelas oportunidades. Isso traz mais cicatriz também, né? A gente fica mais machucado, a gente aprende bastante, a gente ganha muita experiência. Eu conheço bem a competição, como você falou, acho muito ruim. Se com 12 jogos já era complicado, com 8, né? Com 30% menos praticamente, principalmente os clubes do interior, vão sofrer ainda mais. Eu sou totalmente contra isso, né? A gente tem que adaptar o calendário, sacrificando as equipes menores em prol dos gigantes, né? Porque os gigantes hoje cada vez têm mais dinheiro, cada vez têm mais condições financeiras, e os clubes de menor condição tendo que se apertar, tendo o calendário diminuído, tendo menos datas de jogos. Isso é ruim para o produto futebol, né? Não é só para o futebol dos clubes do interior, é ruim para o futebol brasileiro. O produto fica ruim, mas a gente tem que respeitar, a gente tem que aceitar, isso já foi definido, vai ser dessa maneira. Mas é um grande desafio, é muito difícil para todas as equipes. Diante da Ponte, Pedro Piscinato. Um provável Velo Clube tem Marcelo Carné no gol, Inayan na lateral direita, Gabriel Mancha, Betão e Kaique Silva. No meio-campo, Marcelo Augusto, Luiz Otávio, Matheus Norton e Silas. No ataque, Lucas Duni ou Daniel Amorim. Daniel Amorim entrou muito bem na estreia na partida contra o Botafogo. Um desses dois, Lucas Duni ou Daniel Amorim, e João Lucas. Esse é um provável Velo Clube do técnico Pintado, partida que será apitada por Matheus Candansan. 18:03, que tal ficar conectado dentro e fora de casa? Com o plano de celular da Desktop você pode. Mais do que internet móvel, o plano de celular da Desktop tem ligações, o WhatsApp e o Waze para conversar e navegar à vontade. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. E o mais legal, se você não utilizou toda a franquia, a recarga se acumula para o próximo mês. Agora atenção, assinando um dos planos de celular da Desktop, o chip é grátis. Transfira o seu número para a Desktop, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Aponte a câmera para o QR Code que você acompanha na tela para quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ou se você está no rádio, ligue para 0800 100 0102 para assinar, ou então acesse desktop.com.br e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Paulistão. Ontem, Novo Horizonte, Novo Horizontino venceu o Guarani pelo placar de 2-0. Atuou com Jordi, Alvarinho, Eduardo Brock, Dantas e Mike, Leonaldi, Luiz Oyama, Tavinho, depois Vinícius Paiva e Rômulo, depois seu Juninho, Diego Galo, depois Hélio Borges e Robson, depois Nicolas Careca. A equipe do técnico Anderson Moreira. O Guarani de Kaique França, Rafael, Jonathan Costa, Rafael Donato e Emerson Barbosa, depois Renan Castro, Natan Melo, William Farias, depois Dentinho e Diego Torres, depois Maranhão, Guilherme Parede, depois Guilherme Cachoeira, Luca e Mirandinha, depois Ralf, a equipe do técnico Matheus Costa. Robson, a 32 minutos do primeiro tempo, abriu o placar, Juninho ampliou a 25 minutos da etapa final. Jogo que teve a arbitragem de Fabiano Monteiro dos Santos, que expulsou ainda no primeiro tempo Luca e mostrou cartões amarelos para Diego Torres, Kaique França e Rafael do Guarani, público de 1.614 torcedores, uma renda de R$ 26.850. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
Acesse aromadazervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 10 minutos. Copinha, Ponte em campo, tá jogando e perdendo para o Cruzeiro ou já empatou em Pedro Piscinato? Segue perdendo, segue atrás do placar, 7 minutos do segundo tempo. Cruzeiro ainda na frente, 1-0 para a Raposa. Neste momento, Ponte Preta sendo eliminada da Copinha 2026. Sabe, quando você encontra uma instituição que realmente está do seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e é atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular, com mais de 300 produtos e serviços financeiros. O Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Boa tarde, meus amigos. Eu não sei o que vão fazer com o Donato, mas o Guarani tem zagueiros melhores para serem titulares. Forte abraço, Cláudio DKV. Abraço, Cláudio. Informações do Guarani, Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos pela ordem cronológica dos fatos. O que aconteceu? Ontem o Guarani perdeu, jogando mal mais uma vez, a expulsão besta do Luca ainda no primeiro tempo, e logo depois do jogo o Matheus Costa participou da entrevista coletiva. Aliás, já a gente vai ouvir novamente esse trecho do que disse o Matheus Costa numa entrevista bastante fracassada, assim como o futebol do Guarani. Aí hoje pela manhã, em apuração, eu recebi a informação, trouxe com exclusividade na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, em primeira mão, que o Matheus Costa foi demitido. Hoje, dia de folga para os jogadores e para a comissão técnica também. Hoje, inclusive, é aniversário do Matheus Costa, 39 anos. E ele foi para Curitiba. E ele foi comunicado pelo telefone que ele estava sendo demitido. Isso uma decisão entre o CA, o presidente Rômulo, o Farney e o Elano. E o que aconteceu no decorrer do dia? Todo mundo aguardando a demissão, a oficialização da demissão por parte do Guarani nas redes sociais. Isso até o momento não aconteceu. E a gente foi checar a informação. O Guarani teria voltado atrás com relação à demissão do técnico Matheus Costa. Por quê? Por conta de investidores. Quem seriam esses investidores? Pelo que eu tenho informação, poderia ser o Graziano. Agora, o presidente Rômulo Amaro tem que vir a público, porque eu fiz essa pergunta para ele durante a entrevista exclusiva que eu fiz com ele no final do ano. Foi ao ar, se eu não me engano, no dia 30 de dezembro. Qual que é a sua relação hoje com investidores, com o Graziano? Ele disse que é uma relação boa, mas que não mandam no Guarani.
por que o Guarani voltaria atrás a mando de investidores, a mando de pessoas que estão hoje diretamente ou indiretamente ligadas ao Guarani. Até porque o técnico Matheus Costa faz um péssimo trabalho. A gente já vem falando isso desde o ano passado. Durante a Série C, ele ajudou a classificar o Guarani, mas na segunda fase, ele sucumbiu junto com o time. Um time nervoso, um time que teve expulsões, como a do Bruno Santos lá em Brusque, como a do Alan Santos no Brinco de Ouro contra o Náutico. Aí a quase expulsão logo no jogo de cara com o Cicinho, que foi revertida a expulsão do Luca ontem, o cartão amarelo do Diego Torres e a falta de repertório, a falta de um time jogando futebol, de um time que não consiga trocar 3 a 4 passes. Isso aconteceu diante do Primavera e aconteceu no jogo de ontem contra o Novo Horizontino. Agora, a gente quer saber a realidade. Quem tá mandando no Guarani? É o CA? É o presidente Rômulo? Tem mais gente mandando no Guarani? Quem seriam esses investidores? O Graziano tá mandando de fato no Guarani? Ele dá algumas ordens, até porque hoje ele é dono do estádio. A gente pode dizer assim. Ele fez um acordo na justiça e ele tem que dar para ter o estádio, um estádio novo, um CT novo, coisa que ele ainda não sinalizou. O presidente Rômulo, naquela entrevista exclusiva para mim, no dia 30 de dezembro, ele disse que acredita que esse ano vai sair do papel. Agora, por que eles voltaram atrás? Cadê o comando do Guarani? O CA, que prometeu tanta coisa na eleição, e foi eleição única, e fez de tudo para a chapa da oposição acabar não se candidatando e não conseguindo se candidatar, agora tem esse tipo de situação. Primeiro que é uma situação que mostra que eles não entendem nada de futebol. Isso mostra, isso é claro, que eles não entendem nada de futebol. O CA, que pegou o Guarani na Série B do Brasileiro, entregou o Guarani na Série C. Essa é a realidade. Aí houve a troca de presidente. O presidente abandonou o barco, o que estava. O André Marconato. Ficou nas mãos do Rômulo. O Rômulo pegou um mandato tampão. Aí o Rômulo quis se candidatar. Agora, para fazer esse tipo de situação, o torcedor, é claro, tá muito chateado, tá magoado nas redes sociais, não aguenta mais, principalmente o trabalho do técnico Matheus Costa. O Guarani deu totais condições para esses jogadores, deu para o atual elenco, treinou em Bragança Paulista, um local caro, um dos melhores centros de treinamentos do Brasil, uma pré-temporada de 40 dias. O Farney contratou muito bem, contratou aí os melhores jogadores à disposição, mas o trabalho do Matheus Costa nesses 40 dias não deu resultado. A gente viu em 2 jogos. Aí eu até falava ontem durante a jornada esportiva, vai esperar tomar uma paulada do Santos para tomar uma atitude? Isso tem grande chance de acontecer com o futebol que o Guarani vem jogando e com o time que tem o Santos. O Guarani tem grande chance de tomar uma paulada no domingo. Para daí sim mudar o comando do time depois de 3 jogos, aí não adianta. O Guarani, pelo que eu sei nos bastidores, e volto a repetir, teria feito a reunião entre CA, presidente Rômulo, o Farney e o Elano para demitir o treinador, e demitiram por telefone. Ele foi para Curitiba hoje, aniversário do treinador, 39 anos, e agora eles resolveram voltar atrás. Eu acho que eles não vão admitir publicamente que eles mandaram o treinador embora. Mas pessoas ligadas à diretoria confirmaram para mim, ó, mandou embora e mandou embora pelo telefone. E agora volta atrás. Volta atrás porque quem que mandou voltar atrás? Foi o investidor que mandou voltar atrás? Foi o Graziano que mandou voltar atrás? Quem que manda efetivamente hoje no Guarani? O Guarani ainda não virou SAF oficialmente. Mas já tem gente comandando o Guarani? A gente quer saber. A imprensa quer saber, o torcedor quer saber. Ontem, em mais um discurso fracassado, o técnico Matheus Costa falou depois do jogo. Vamos ouvir o que disse
o Matheus Costa depois da partida. A avaliação que a gente... Primeiro tempo, quando estávamos no 11 contra 11, acho que estávamos tendo um jogo equilibrado, talvez com as oportunidades mais próximo da área de finalização vindos da nossa parte. Infelizmente, em um lance isolado, a gente acaba ficando com um jogador a menos. E mesmo assim, tivemos oportunidades, fizemos um primeiro tempo dentro das circunstâncias equilibrado, encerrando o primeiro tempo com uma chance claríssima para nós empatarmos. O segundo tempo, obviamente, com desgaste, estamos no início de temporada, acabamos sentindo esse jogador a menos e ficamos mais propenso a nos defendermos do que criarmos oportunidades em circunstância do jogo. Acho que é um sinal que nós temos que entender. Quando a gente montou um planejamento, montamos para ter um elenco que suportasse essa pressão que a gente sabia que iria existir em circunstância dessa nova temporada, o que estava envolvido, e temos jogadores dentro do elenco que assimilaram o que está acontecendo, e é o momento agora de nós reagirmos. Temos um curto espaço de tempo para a gente reagir já no final de semana na nossa casa. Um campeonato de todas as rodadas, são rodadas decisivas e duríssimas. Eu vejo nosso elenco com todas as possibilidades de reverter essa situação. É mais um jogo duríssimo contra um grande adversário e a gente tem todo o poder para reverter este momento e essa situação. É completamente normal esse ambiente conturbado em virtude da nossa estreia e do jogo de hoje. Cabe a nós revertermos isso. Vejo que temos forças e condições para reverter isso. O Guarani já passou por momentos muito adversos, principalmente na sua recente história. Precisamos muito deste final de semana deles, mesmo com todo o sofrimento e com a expectativa gerada nesse início de temporada. Chegou a hora de a gente corresponder e a gente conta com o apoio deles. Antes do jogo, estamos preparados para todas as cobranças possíveis. Após o jogo, estamos preparados para todas as cobranças possíveis, pela primeira e pela segunda rodada, mas a gente vai juntar todas as nossas forças para a gente reverter essa situação na terceira rodada e que durante este jogo eles nos apoiem incessantemente, que a gente vai buscar essa virada, essa vitória e reverter o quadro da tabela de classificação para o Guarani. Bom, tá aí a palavra do Matheus Costa, que hoje foi demitido pelo Departamento de Futebol do Guarani, foi demitido pela manhã, foi demitido pelo telefone, viajou para Curitiba. Hoje, como eu disse, é aniversário dele e o Guarani tá voltando atrás, provavelmente. Eu não sei se vai vir a público, eu gostaria que o presidente Rômulo viesse a público, que o Farney viesse a público para explicar essa situação. Porque o torcedor tá se sentindo palhaço nesse momento. O Guarani, com essa situação que foi criada, virou um circo. E virou. O torcedor sabe disso. Um planejamento que foi feito em cima do Matheus, e foi feito um planejamento em que ele não aproveitou os 40 dias, que o Guarani deu total respaldo e jogadores nas mãos dele. Aí o Guarani decide demitir hoje e vem a informação de que alguém teria mandado voltar atrás. Esse alguém, um investidor. Agora, vem a público, Rômulo, vem falar a público quem mandou voltar atrás. Quem mandou voltar atrás? O Graziano tá mandando no Guarani ou não tá? O Guarani, já existe uma espécie de SAF velada dentro do Guarani ou não existe? A gente quer saber, porque essa situação é vexatória. É uma situação de quem não entende absolutamente nada de futebol. E ficou provado, com o Guarani em 2023, tinha tudo para subir para a Série A, não conseguiu. 2024, caiu em último lugar para a Série C. 2025, fez uma Série C ridícula. Sem contar Campeonato Paulista dos últimos que quase caiu. E agora, esse tipo de situação
de voltar atrás, e todo mundo tá vendo que o treinador não tem absoluta condição, nem psicológica, de comandar os jogadores que estão desequilibrados dentro de campo, quanto da formação do elenco. Esse tipo de situação é muito obscura. E o Guarani, que prometia transparência, não está tendo nesse momento. Aliás, não se assuste, Batista, se pessoas do departamento de futebol saírem nos próximos dias. Não se assuste se o Farney sair, não se assuste se o Elano sair, não se assuste. Um abraço pro Vanderlei Pop. Vanderlei Pop está nos ouvindo. Um abraço, muito obrigado aí pela audiência. 18h25, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, boa noite, amigos da Bandeirantes. Bom, o Breno Beretta, ele é hoje uma espécie de doutor Guarani. Sabe tudo do Guarani, sabe de bastidores, sempre passa as informações com primazia e exclusividade como via de consequência. E mais, de todas as contratações aí que o Guarani fez, acho que quase 15 contratações, o Breno Beretta antecipou todas elas quando ninguém sequer especulava algum nome. Então tá muito bem informado, eu só estou dizendo isso, não é para fazer supervalorização de nenhum componente da equipe, absolutamente, porque aqui é equipe, por isso que é equipe. Aqui é competição de remo. Remo em conjunto, remo por equipe. Todo mundo rema no mesmo sentido e com a mesma sincronia. Por isso que a coisa, graças a Deus, vem dando certo aí nos últimos 24 anos. Com altos índices de credibilidade, com altos índices de audiência. E não é fácil na história do Rádio de Campinas uma trajetória ininterrupta de 24 anos. É porque são pessoas sérias. Então o Breno, se ele colocou que o treinador foi demitido, o treinador foi demitido. Aí ele vai para Curitiba. Depois de 6 pontos disputados e 1 ganho. Foi para Curitiba porque é o aniversário? Pô, peraí, tem jogo daqui a pouco. Amanhã é quinta-feira, companheiro. Tem que arrumar a casa. Então se ele foi para Curitiba é porque ele foi comunicado. Dedução minha aqui, eu não tenho informação. Então um balaio de gato isso daí, hein? Não é legal isso, não. Não é legal, o torcedor fica desconfiado, a credibilidade fica abalada. Pera um pouco. Ninguém está pedindo a cabeça de ninguém aqui. Só estamos descrevendo, repercutindo os fatos agora relatados aqui pelo repórter que cobre o Guarani no dia a dia. Demitiu, entrou alguém no meio, mandou e determinou que a situação fosse revertida, que não tivesse efeito aquela ordem de demissão, tal do bilhete azul, era antigamente assim, e aí o cara vem amanhã de Curitiba para dar treino. Tá bom. Então, eu não estou cravando aqui, eu estou dando e emprestando total credibilidade ao meu comentário pelas informações do nosso repórter. E o pessoal do Guarani que está nos ouvindo e ouve todos os dias, e eu respeito a todos, tá aí, né? O fato, eu acho que a torcida merece, nesse momento, falar, não, tem a informação, tá errada, ninguém demitiu ninguém. Ah, não demitiu? Não. Então tá bom. Então por que ele foi para Curitiba? Porque era aniversário dele. Então tá legal, fechou. Ó, não tem ninguém interferindo, não tem ninguém mandando, quem manda é o CA, quem manda é o presidente do CA e acabou. Mas aqui tá aberto aí, pô. Todos são amigos nossos, toda hora estão falando aqui, Conselho Deliberativo, o presidente no rádio, na televisão, antes da eleição, depois da eleição, tá tudo certo. É só vir. Ó, tá errado aí, hein? Eu tenho como provar, ninguém mandou ninguém embora não, essa informação é equivocada, é balão de ensaio. Tá bom, nós vamos dar crédito total, agora não, esse silêncio não é legal. Não é legal e é uma situação que preocupa a torcida, porque daí a torcida fica vendidona, né? Fala, pera um pouquinho. Quem é que tá mandando na casa? Quem é que tá assinando o cheque? Nem existe mais cheque. Existe, mas ninguém usa. Quem é que tá mandando o Pix aí? Quem é que tá fazendo o TED?
Hã? Quem que tá realmente com o Leme? Ou tá à deriva? Não, não tá, a gente sabe que não tá. Nós estamos elogiando aqui o elenco que o Guarani montou. Agora, esse fato relatado pelo Breno aí, pra mim, é constrangedor. E se ele não for verdadeiro, não é o Breno que plantou isso. Ele recebeu uma informação de fonte que tem alimentado o seu noticiário. Aí não é uma só. Ao longo de todo esse tempo que ele voltou para Bandeirantes. Então, dessa vez, a fonte furou. Mas e a viagem do treinador para Curitiba? Como é que fica? Então, estamos aguardando aí alguém do Guarani, mas não é bom para a torcida isso, não. A torcida não se sente confortável. Pô, meu time de coração, então tem uma eminência parda? Espera um pouquinho, existe um guru e o restante apenas cumpre ordens? Eu, Valdemir, acho que não é isso. Estou dizendo aqui, ó, conhecendo as pessoas, acho que não é isso. Mas o Breno acabou de dizer aí. A palavra está com os nossos queridos companheiros, amigos, que dirigem formalmente e de direito, e não de fato, o Guarani na atualidade. O próprio CH hoje na tela da Band, o CH pode falar isso, recebeu a mesma informação e que o Matheus Costa foi embora demitido. Isso daí eu acho que nunca aconteceu na história aqui em Campinas e é algo muito sério. É algo que reflete a falta de comando ou um comando diferente, que é o comando que a gente não sabe e gostaria de saber no Guarani. Não é isso, CH? Então, Breno, eu ouvi atentamente tudo que vocês colocaram aí. Todo mundo sabe minha opinião, que eu não teria nem começado o trabalho com o Matheus Costa no Paulistão, mas em 2 partidas não dá para tirar conclusão de trabalho, principalmente depois do que aconteceu ontem. Luca foi expulso e arrebentou com o time do Guarani. Essa é a verdade. O técnico se equivocou, mexeu errado, tudo isso está tudo certo. Eu concordo, não é? Agora, a informação que eu tive hoje cedo, da minha fonte, eu mostrei ela nos donos da bola para você no meu celular, é que o treinador foi demitido pela manhã por telefone. Essa é a informação que eu também tenho. Agora, eu duvido, caso realmente o Guarani tenha voltado atrás, que a diretoria vai admitir tal fato. Não vai admitir, porque não foi oficial, foi, né, uma informação que nós apuramos, você, eu e muitos outros jornalistas sérios que nós temos em Campinas. A diretoria voltou atrás, é um problema do Guarani. Eu acho que fica pior ainda do que a demissão, que não deveria ter acontecido, na minha opinião. Agora, demitiu, segura o rojão. Agora, volta atrás, a torcida fica sem entender. E eu também sem entender, sinceramente. Muito triste essa situação. Muito triste. O Guarani está, encerrando meu comentário, à deriva. Acreditem, salário está em dia, contrataram bons jogadores, um campeonato que era minimamente para fazer 6, 7, 8 pontos aí, para pelo menos sobreviver. Hoje já não tenho a mesma convicção que eu tinha no finalzinho do mês de dezembro. 18h33, Pedro Piscinato e a Copinha, a Ponte, como é que está o jogo? Cruzeiro ampliou o placar aos 12 minutos do segundo tempo. O zagueiro Pablo foi expulso, cometeu uma falta próxima à área, recebeu o segundo amarelo e aí nessa cobrança de falta o meia do Cruzeiro cobrou, o goleiro João Bezerra acabou espalmando para dentro da área e o atacante do Cruzeiro chegou e ampliou o placar. 35 minutos de jogo em Franca, Cruzeiro 2-0 na Ponte Preta. A Macaca vai se despedindo da Copinha, Batista. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia e com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas. E em todos os setores tem soluções para você, consumidor final,
seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço, carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue 19, que é o código de área, e o número 38338900. Vai construir ou reformar? Não compre sem antes falar com a KS Tubos. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. Rádio Bandeirantes. Boa tarde, equipe da Band. Muito estranha essa demissão, hein? Pobre Guarani, abraços a todos. Diz aqui o ouvinte, lamentável a postura dos profissionais da Band Campinas, fazendo campanha para mandar o técnico do Guarani embora. Postura lamentável, diz aqui o ouvinte que não assinou, mas eu volto aqui para pegar o WhatsApp dele, Wilson da Rocha. Ô Wilson da Rocha, você participa há muito tempo aqui deste programa. Portanto, você conhece o caráter e a idoneidade da equipe esportiva aqui da Bandeirantes. Porque senão, do contrário, você não estaria nos acompanhando há tanto tempo. Ninguém faz campanha para derrubar ninguém. Agora, nós temos a obrigação, até por honestidade, ao ouvinte que nos dá audiência, de falar aquilo que nós estamos vendo. Porque se não for assim, é preferível então a gente encerrar, fechar as portas e acabar com esse negócio. Porque se não tiver a liberdade de falar aquilo que a gente está vendo, não faz sentido. Pelo menos para mim, e acredito também que para todos que fazem parte aqui da equipe, porque conheço a fundo a idoneidade de cada um, não faria sentido ficar aqui trabalhando. É necessário ter a liberdade de falar aquilo que tem como pensamento, aquilo que está vendo, né? Eu sei que nós estamos num momento nebuloso, complicado, num país onde a liberdade de expressão ela está, em muitas situações, tolhida. Tem que ter a preocupação daquilo que você vai falar, porque pode levar um processo e pode ir até preso por emitir uma opinião, mesmo que aquilo que você está falando é verdade. Agora, eu não concordo com isso e vou lutar até quando eu tiver forças para que todos que trabalham comigo tenham liberdade para poder falar aquilo que eles pensam, aquilo que eles estão vendo. Então, Wilson da Rocha, você está completamente equivocado aqui na sua colocação. Continue prestigiando, mandando para cá as suas mensagens, mas o que você falou agora é uma imensa besteira descabida. A gente vai ser vaquinha de presépio aqui, e o Matheus é uma figura simpaticíssima, a gente o recebeu esses dias na tela da Band, aqui na rádio, com todo carinho. Agora, quando ele erra, nós vamos dizer, não, a gente é amigo dele, é assim que você quer, né, Wilson? A gente é amigo dele, ele é um cara bacana. Não, ele errou, a gente tá aqui para aplaudir e para criticar, senão perdeu o sentido. Agora, se você quer que a gente seja vaquinha de presépio e fale só o que você quer que a gente fale, manda aqui um script aqui, a gente vai te respeitar. Tem 2h30 de programa, manda aqui o texto que você quer, comentário que você quer que eu faça, comentário que você quer que o Breno faça, que o CH faça, que o Batista, o Gleger, o Edu,
enfim, o Leandro Boles, todos da equipe, todos, o Roger Williams, o Piscinato, manda para nós aqui. A gente vai pegar o seu script, mas tem que ter 2h30. Depois a gente manda o preço aí para você, né? Aí a gente faz um rádio para você. Porque se você quer que fale só o que você quer ouvir, e você quer ouvir só o que te agrada, a gente agradece muito pela audiência. E continue com a gente. Mas como é que nós vamos ter a autenticidade aqui de ver ontem que o treinador errou de novo na hora de fazer a substituição, depois da expulsão do Luca, ele jogando com 2 volantes que não passavam do meio campo. Ele tem um meia e 3 atacantes. Ele tira o meia e restabelece o esquema com 3 atacantes, recompõe a trinca ofensiva com o Maranhão fora de forma, com o Parede de um lado, com o Mirandinha do outro, a bola não chega, os volantes não chegam e o Novo Horizontino engoliu o Guarani. Poderia o Guarani ter voltado com 4 ou 5. Se alguém vier dizer aqui, por causa da expulsão, mentira. Poderia ter voltado com 4 ou 5. Bastava ele manter o mesmo time com 10. A expulsão foi aos 30 do primeiro tempo. Sobe um pouquinho o Diego Torres, sobe um pouquinho os volantes, reorganiza e toca o pau. Joga com 2 na frente e o meia chegando um pouquinho mais. Ele tira o meia. Ele ficou com 3 flechas e nenhum arco. Aí você quer que eu venha aqui, o Breno, o Roger que narrou o jogo, o Edu que trabalhou com a gente, que fez toda a ancoragem do intervalo e depois do apito final, que é o nosso programa aqui pós-jogo, que a gente vem aqui e fala, foi injusto. O Guarani jogou um bolão. É mentira que você gosta? Se é mentira que você gosta, talvez até você seja um homem feliz hoje vivendo no Brasil. São 18h41, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista. Ontem tivemos a abertura da segunda rodada da competição. Jogando fora de casa em Novo Horizonte, o Guarani perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. Em Capivari, o capivariano derrotou a Portuguesa pelo placar de 1-0. Hoje, às 7 da noite, tem Primavera e Mirassol. 7h30, Palmeiras e Santos. 9 da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes. Tem Ponte Preta e Velo Clube.
Amanhã às 7 tem Botafogo e Noroeste em Ribeirão, 7h30 Bragantino e Corinthians em Bragança Paulista, 9h45 no Morumbi tem São Paulo e São Bernardo. São os jogos de mais uma rodada, segunda rodada do Paulistão 2026. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h46, hoje tem futebol. 19h30, o Edu Pinheiro vai abrir o Concentração. Edu Pinheiro, o incomparável. E às 20h30, Leandro Boles abre a grande jornada esportiva para Ponte Preta e Velo Clube. Estádio Moisés Lucarelli, você vai acompanhar o jogo aqui pela Rádio Bandeirantes. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, a agilidade na entrega e preços competitivos. Para o pagamento à vista, tem 10% de desconto na Logos. Produtos Tramontina e Margírios, desconto de 12% no preço à vista. É muito preço bom, hein? Logos Materiais Elétricos, localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 17h30. E aos sábados tem um horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Ouvinte fazendo a seguinte pergunta para o Breno Beretta. O Breno tentou falar com o Rômulo ou o Farney. Pediu uma entrevista? Se o Farney falou quando o Fernando Miguel saiu. Muito estranho ele não querer falar agora. Eles não responderam? André Yoshida de Santos. E aí, bebê? Não houve resposta. Não houve porque o Guarani não oficializou nada. Eu não sei o que eles vão dizer ou se eles vão falar o seguinte, ó, não vamos nos pronunciar porque não demitimos o Matheus. Mas o Matheus, pessoas ligadas a ele, aos dois, no caso, tanto a Farney quanto a Rômulo, confirmaram, ó, eles demitiram o Matheus pela manhã. Agora, essa história aí, e principalmente a interferência de terceiros, e no caso a informação é que seria o Graziano, qual seria o motivo dessa interferência? Por que não mandar, não mande o Matheus Costa embora? Por quê? Por que tá mandando mais do que o CA? Por que tá mandando mais do que a diretoria? Isso que a gente gostaria de saber. Ouvinte no ar, mensagem de áudio.
Mensagem de texto. Boa noite, Batistão. Hoje em dia está difícil opinar. Todos acreditam ter plena razão de qualquer assunto. Só querem ouvir notícias que lhes agradam. Parabéns a todos da Band por apurar a notícia, checar e divulgar com responsabilidade. Abraço, Eloir Pianca. Ouvinte Gumercindo. Boa tarde, por favor, tirei uma dúvida. Se o goleiro for expulso na decisão por pênalti, como fica? Obrigado. Gumercindo, esses assuntos de arbitragem eu sempre encaminho para o Antônio Rogério Batista do Prado, Rogerinho. O Rogerinho é um consultor de arbitragem não remunerado que nós temos aqui na Bandeirantes. E o Rogerinho me respondeu: se um goleiro for expulso, deverá ser substituído por um jogador apto a participar da disputa de pênaltis. Você entendeu? Então, tá lá a disputa de pênalti. E o goleiro, por alguma razão, foi expulso. Aí o técnico tem o direito de colocar algum jogador que tenha a possibilidade de fazer esse trabalho de goleiro. Acontece, inclusive, isso com bola rolando, né? Quando todas as substituições foram feitas e aí o goleiro é expulso, o que faz o treinador? Pega um jogador da linha, normalmente é aquele que tem mais habilidade, e coloca ele para jogar no gol no restante da partida. O mesmo ocorre com a cobrança de penalidade máxima. Boa noite, amigos da Band. Aqui é o César Paiva, de Campinas. Cadê o presidente para vir a público e falar? Digo o presidente mesmo, o senhor Torrano. Até o momento ele não se pronunciou. A Ponte poderia pedir a recuperação judicial, como fazem algumas empresas. É possível fazer no meio futebolístico. Transferban, nada de ser pago. Não, o Transferban não foi pago e a Ponte está tentando aí uma estratégia que até eu considero inteligente para que possa resolver no momento a questão do Transferban. Ou seja, se livrar do Transferban e no lugar do Transferban colocar créditos futuros como garantia que a Ponte tem para receber. Aí a Ponte está colocando nessa negociação com a CBF cotas da Série B do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Paulista. É isso que a Ponte está tentando fazer. Se der certo, e acho até possível que dê, ela consegue se livrar aí do Transferban. 18h53, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. do Pinheiro. Vamos ao primeiro derby no estádio do Mogiana. 1941, o nostálgico Mogiana, lá no Guarabara. Hoje tudo parado, foi a leilão, mas não conseguiu leiloar. Ponte com a escalação: Serafim, Rodrigues e Emílio, Pagode, Carretel e Nascimento, Birigui, Valdemar, Lima, Alvico e Nardinho. E o Guarani com Tito no gol, Perrone, Tiziane, Alegrete, Silva e Pavuna.
Piolim, Stefano, Ninal, Feitiço e Rui. E a Ponte venceu 3-0, gols de Alvico, Birigui e Lima. 8 de junho de 41, lá no Mogiana. Ponte 3, Guarani 0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h56. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade e sabor. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa, do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já está pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delizioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, é delicioso assim. 18h58, terminou o jogo da Ponte na Copinha. Cruzeiro ganhou de 3-0, a Ponte está eliminada da competição. Antes mesmo da partida ser realizada, já se sabia que o jogo seria muito difícil. Por duas razões. Cruzeiro tem uma base realmente muito forte. E também, e notadamente, esse talvez tenha sido o principal motivo, a Ponte desfalcada de 8 jogadores titulares. O time que foi a campo praticamente um sub-17, né? E aí, com os desfalques, a Ponte foi extremamente vulnerável e perdeu o jogo por 3-0. Está eliminada, portanto, a macaca da Copinha. Guarani joga hoje, não é isso, Breno Beretta? Qual é o horário do Bugre? 9h30 da noite. Joga em Jaú contra o 15 de Jaú. A escalação só deve sair por volta das 8h30, então o Guarani jogando hoje, 9h30 da noite, melhor dizendo, com o 15 de Jaú, lá em Jaú, em busca de uma vaga à próxima fase. Vamos usar os temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas.
comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Presidente do Vasco, Pedrinho, afirmou em entrevista à ESPN que a conversa com o investidor para a compra da SAF do Vasco está adiantada e passou por 4 fases. O dirigente não revelou o nome do possível comprador, mas que, segundo informações, seria o Marcos Faria Lamáquia. Quem é Marcos Faria Lamáquia? É filho de José Lamáquia. E quem é José Lamáquia? É o dono da Crefisa e marido da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Desde a saída da 777 em maio de 2024, a negociação com o filho do dono da Crefisa é a que mais avançou. Pauta 2. Corinthians identifica potencial de venda e prepara André para ter mais minutos em 2026. Aos 19 anos, o jogador deixa boa impressão no profissional e gera alta expectativa no departamento de futebol. O volante vem chamando a atenção da comissão técnica por sua evolução e, com a saída de Maicon, passou a ser cotado para o time titular do Corinthians. Pauta 3. Presidente do Al Ittihad revela que Messi rejeitou proposta bilionária e oferece agora um cheque em branco ao craque argentino. Em declaração ao jornal espanhol Marca, Ammar Al-Hawgan confirmou que procurou Messi quando ele estava de saída do PSG e deixa a porta aberta do clube para um contrato vitalício. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Breno Beretta, eu começo com você. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Essa do Messi, Batista, aliás, é muito interessante, né? Para ver como o Messi ele já é bilionário, trilhardário, ele não precisa de dinheiro, mas seria muito interessante se ele assinasse e aceitasse o convite do Al Ittihad, porque com o cheque em branco ele poderia escolher o valor que ele quisesse. Isso eu acho que nunca aconteceu na história. Teria todas as regalias do mundo, poderia com um contrato vitalício jogar até quando ele quiser e garantir mais dinheiro ainda para todas as gerações possíveis do Messi. Ele que tem filhos, tem esposa, ajuda muitos familiares também, mas eu acho que ele não está pensando em dinheiro. Seria muito legal, eu acho que é uma proposta inusitada do Al Ittihad para o craque argentino, mas acho difícil ele aceitar, até porque depois dos Estados Unidos eu não acredito que ele vá jogar em mais nenhum outro país, a não ser que ele queira encerrar a carreira num clube argentino. E você, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje a sua opinião? Eu queria falar dessa possibilidade de SAF no Vasco, e me parece que é um caminho sem volta. Já passaram várias fases da análise da proposta. É uma proposta que, segundo o Pedrinho, é boa, não é? O Vasco não tem saída, como a maioria dos clubes brasileiros, com exceção de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, todo mundo, e o Mirassol também está tranquilo, está todo mundo com o Pires na mão. Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, Santos, não é? E Internacional, Grêmio, tá todo mundo sem grana. Botafogo, que virou SAF e virou uma verdadeira balbúrdia. É bom que o Vasco, tomara que o Vasco saiba o que está fazendo, porque não é possível que erre de novo, né? Não podemos esquecer do fiasco que foi a venda do clube para 777. Vasco teve que ir à justiça, brigar daqui e acolá para retomar essa venda de maneira equivocada.
Tomara que agora o Vasco encontre seu caminho com a venda do clube para a SAF Vasco da Gama, Batista. E você, Tigrão, qual é a opinião, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Bom, essa questão do Pedrinho com a Crefisa, eu tenho só uma pergunta para fazer. Pedrinho não, né? Pedrinho é o representante do clube, é o presidente. Ele fala pelo clube. Tudo bem. Aí, a gente já viu algumas situações na Fórmula 1, onde tem dois competidores brigando na mesma escuderia. Aí tá lá, já vimos isso aí um monte de vezes. Aí o que tá atrás do que tá na frente, os dois da mesma escuderia. Ali cabeça a cabeça. Mas o que tá atrás precisa ultrapassar para ganhar o título ou para continuar com chance de título. E o que tá na frente é bom de braço, ele fala: aqui não. Aqui não, companheiro. Quer ultrapassar, vai ultrapassar, mas tem que ser no peito. Tem que ser no braço, no talento. Tem que ser na qualidade. Chegar, vai chegar. Mas ultrapassar vai depender de você ter mais qualidade do que eu. Aí vem uma ordem lá do boxe e diz o seguinte, lá no foninho, no comunicador do piloto que está na frente, mas que não interessa a vitória dele para a escuderia. Interessa a vitória do que está atrás dele, para levar o título ou para ficar com maior chance de título. Ô, companheiro, aconteceu isso daí com o Nelsinho Piquet, o filho do Piquezão, o Nelsinho. Ó, abre pro cara passar aí, tira o pé, precisamos do título, tem muito dinheiro em jogo. Aí, muito a contragosto, o cara dá lá uma pichotada e o que tá atrás passa. Ou ele simula que quebrou a máquina, ninguém vai lá auditar. Ou ele mete o carro na grama. Bom, saí da Fórmula 1 e voltei pro futebol. Aí a Crefisa compra o Vasco. E a presidente do Palmeiras é a dona da Crefisa. Legal. Bastante negócio entre o clube, empréstimo, etc, etc, etc. Aí vão jogar Palmeiras e Vasco. Como é que fica? Vai vir uma voz do boxe também? Pro goleiro do Vasco? Ó, pega muito não, tá? Precisamos da vitória aí hoje, porque o Vasco tá fazendo apenas um jogo de cumprimento de tabela e o Palmeiras precisa dos 3 pontos para ser campeão. Será que é ético isso? Ah, mas o Manchester City é dono de um monte de time no mundo. Mas ele não é dono do United ou de qualquer outro grande clube na Inglaterra. Ele é dono do Bahia. Tem time lá na Arábia. Tem esse time grande, enorme, gigantesco na Inglaterra. Tem time na Alemanha. O grupo que dirige, que é dono do Manchester City. Agora, o Vasco e o Palmeiras, mas a Crefisa não é dona do Palmeiras. É só uma coincidência de cargo. A presidente acumula o cargo de dona da Crefisa e de presidente do Palmeiras. Mas a Crefisa vai ser dona do Vasco. E a dona da Crefisa é presidente do Palmeiras. Tá bom, então. Me engana que eu gosto. 19h08 em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite aos Carlos Batista, Tigrão, pessoal da mesa aí. Aqui tá falando Cláudio Pugrino. O jogo de ontem, eu vi o Maranhão, mas tá com porta-mala, hein? Meu Deus do céu. O Mirandinha também, se colocar um lateral com ele, também é precipitado, sabe? A bola bate na canela, faz um gol de vez em quando, é um café com pinga, tá? Essa é a palavra certa, café com pinga, tá? A hora que é pra decidir, não decide, tá? E tomara que o Guarani se acerta, e vai se acertar. Beleza?
E aí, Tigrão, pondera um pouquinho o pessoal, né? Pessoal, paixão. Você sabe o que eu tô falando. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Olha, café com pinga, tem gente que gosta, né? Tem gente que adora. Eu estava acompanhando uma entrevista do Bruno e Marrone, né? A dupla Bruno e Marrone. E até eu fui assistir o show deles. Eles estavam fazendo show com o Chitãozinho e Chororó. O show foi aqui na Via Ápia. Valinhos, né? Via Ápia é Valinhos. E aí o Chororó não bebe e não admite bebida alcoólica no camarim. E aí o Bruno estava dizendo que ele arrumou um jeito, né? Porque o Bruno, Leonardo, esses caras tomam muito. E o Bruno levava uma garrafa de café e ficava lá no camarim tomando café. Aí disse certa feita o Chororó. Esse show aí rodou o país, né? Então eles estavam sempre no mesmo camarim. E aí o Chororó disse para o Bruno, da dupla Bruno e Marrone: mas você gosta de café, hein, Bruno? Tava sempre tomando café lá, né? O tal do café batizado. Ô Batista, você fez uma... Deixa eu ver a hora aqui, tá em cima. Você fez uma viagem aí na década de 80, se eu não estiver enganado, foi em 85. Você foi cobrir uma excursão da ponte de amistosos por Mato Grosso e depois Bahia, salvo engano. Foi uma maratona, foi uma epopeia. Foi uma espécie assim de fato inesquecível. E você viu algumas coisas dentro do ônibus que lembram esse fato que você relatou agora do camarim do Chitãozinho e Chororó ou do Bruno e Marrone aí. Você relatou isso. Um grande craque. Você foi cobrir, você estava dentro do ônibus da delegação. Foi lá como convidado para fazer a transmissão dos jogos. Cada lugar que... Deus do céu. E você viu isso daí. Garrafinha de Fanta. mas com uma Fanta lá dentro, que vou falar pra você o negócio. Depois do terceiro gole, o caboclo sai trançando a perna. Um grande craque, mas eu não vou falar o nome, não. Em respeito, claro. Até por uma questão ética, respeito a todo mundo. Mas você viu isso aí é muito antigo. É uma prática muito usual de quem gosta de dar um tapa no beiço, mas em determinados ambientes ele tem que dar uma disfarçada, uma dourada na pílula, né? Só que você falou pra mim, pô, eu nunca vi o cara tomar uma Fanta e ficar tão bêbado daquele jeito. Não foi no ônibus, foi no hotel, né? E o craque, já contei essa história aqui, Jorge Mendonça. Até muito triste, porque o Jorge Mendonça morreu em função disso, desse vício terrível. O vício que quase acabou com meu pai. Meu pai também tinha um vício muito forte na bebida. Depois, a minha mãe acabou separando do meu pai em função disso. E o Jorge Mendonça, infelizmente, tinha esse vício. E aí ele ficava tomando, combinava com um garçom. O garçom trazia a Fanta, mas a Fanta vinha batizada com a vodka. Vodka não deixa bafo, mas dá barato, né? O cara ficava lá jogando cacheta e tal. E aí lá, para tantas da noite, ele saía trançando a perna. Tomou muita Fanta e, infelizmente, acabou morrendo em função da bebida. Lamentável. Vem aí o Derby 213, dia 31, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria.
Acesse kstubos.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. 19h15, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados e uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças.
São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as 7 lojas e também o número do WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Oi, Tigrão, você chamou? Parece que eu ouvi um chamado. Não, é esse negócio dos caras que... Eu já vi cada uma com isso daí, cara. Nossa Senhora. O cara que quer ter barato, mas não quer mostrar que tá bebendo. Mas fica por uma próxima. Breno Beretta, tem alguma atualização aí com relação ao Farney Coelho? Ele realmente pediu o desligamento do Guarani ou não? Não, ele não pediu, Batista, mas pelo que eu sei, ele está muito incomodado com essa situação. Pelo que eu sei o departamento de futebol ter tomado uma atitude de demitir o treinador junto com o CA, com o presidente Rômulo, com o Elano, e depois ter que voltar atrás por conta de terceiros que mandaram, e pelo que a gente sabe, o Graziano a gente sabe que tem uma ligação muito forte com o Guarani. Por que o Rômulo não vem a público e fala, olha, a gente toma decisões junto com o Graziano? E pelo que eu sei, ele não ficou satisfeito de terem mandado o Matheus embora e não ter sido comunicado. Agora, o Guarani ainda não virou SAF. É uma SAF velada? Por que o Guarani não vem a público? O presidente Rômulo precisa explicar isso, não é para mim e para a imprensa, é para a torcida do Guarani, porque o Guarani ainda não é SAF oficialmente. Batista, o Luca é um desses jogadores que não fazem bem para o ambiente, pois pensam que o seu ego e suas rusgas pessoais são mais importantes do que o time que defendem. Novamente, os dirigentes trouxeram um jogador muito contestado pela torcida. E o pior, vão cozinhar e desmotivar o garoto Kevin na reserva Erivelton. Eu não sei, não tenho conhecimento, né? Que o Luca é um desagregador. Ele passou por um bom período aqui na Ponte e eu não ouvi nada a respeito desse assunto. Não me parece que seja esse o caso. Agora, o que ele fez ontem foi um absurdo. Um desatino completo para um jogador de 35 anos, um jogador experiente. Se é um jovem recém-saído da base, até dá para relevar. Eu disse hoje no programa Nossa Área, das 11h30 ao meio-dia, e também nos Donos da Bola na tela da Band, do meio-dia até 13h, sobre esse caso do Luca. Para mim está muito claro, é caso para rescisão de contrato. Não dá para confiar num jogador que não tem controle emocional. Ele deu um pisão no pé do adversário e ele sabia muito bem, né? Até criança de 5 anos sabe que tem o VAR e que tem as câmeras. O que ele achou? Ele achou que estava jogando uma pelada de fim de ano, aqueles jogos de solteiros contra casados. Lá não tem VAR, você pode fazer o que você quiser. Então ele foi irresponsável e não dá para conviver com irresponsabilidade. Todos são profissionais e todos sabem os seus deveres e precisam cumprir os seus deveres. Se não cumpre o dever, se faz uma coisa dessa, porque veja, é diferente, hein? Se ele tivesse sido expulso, uma arrancada do adversário, ele troca um possível gol iminente por uma expulsão. Comete uma falta e aí é expulso. Não foi isso que aconteceu. Aliás, a bola estava com o Guarani. O Kaique França ia cobrar um tiro de meta.
E aí o que ele faz? Ele vai lá dar o pisão. Então, lamentável a atitude de um jogador que deveria servir de exemplo para os mais jovens. E ao contrário, ele faz uma imensa besteira, prejudicou o time do Guarani. O jogo estava equilibrado e com 10, com 11 já era difícil. E aí com 10 ficou praticamente impossível. O Guarani lutou, batalhou, mas não conseguiu minimamente fazer um gol aí, né? Até teve a chance. O Maranhão, né? Que tava... Maranhão, assim que ele entrou, Rebote. já 0, né? cara a cara, ele teve a chance e chutou no goleiro. Chute do Guilherme Parede. Foi o Guilherme Parede ou o Maranhão? Não, ontem foi o Maranhão. Guilherme Parede chuta, o goleiro solta sim, e o sim, Maranhão sim. cara a cara No perde. rebote. Quem Rebote. perdeu o gol foi o Maranhão. Quem chutou Não, o Parede primeiro... chutou lá do meio da praça. Ah, sim, mas aí quem perdeu o gol foi o Maranhão. Quem perde o gol é o Maranhão. Maranhão. Vem aí o Derby 213. Guarani e Ponte Preta, dia 31 de janeiro. Tá chegando o dia. É metal, esfregando em metal. Vai sair faísca. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. E KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E agora na lata. Responde na lata. Durante coletiva, após a partida entre Portuguesa e Palmeiras, Abel Ferreira disse que o Everton é o maior goleiro da história do clube. Tigrão, você concorda com o técnico palmeirense? Se não, quem é o maior na sua opinião? O português tá xarope, né? É um bom goleiro, o Everton. Eu vou falar 4. O Berdan Catani, Valdir Joaquim de Moraes, Emerson Leão e Marcão. Quantas vezes foi titular da seleção brasileira o Everton? O Marcão foi campeão do mundo como titular na Copa inteira. E o Leão, quantas Copas disputou? E o Everton? Então o português, acho que ele tá falando na história do Palmeiras depois que eu estou aqui. Agora que eu entendi. Agora eu entendi. Se for depois, nos últimos 5 anos, eu concordo com ele. Mas da história, é na lata, mas eu não consigo me conter. E você, CH, sua reflexão aí sobre o tema? Não concordo. Para mim, o melhor e maior goleiro da história do Palmeiras, Marcos, na minha opinião. E você, Bebê, qual é a sua reflexão? Eu também acho que ele é um dos maiores, mas para mim o maior é o Marcos. E o Emerson Leão é o goleiro que tem mais jogos pela equipe do Palmeiras em toda a história. Só para contextualizar, né? Vamos lá, Bebê, qual o time que vai percorrer a maior distância no Brasileirão 2026, você sabe? O time que vai percorrer a maior distância... Olha... Deixa eu chutar aqui. Talvez o... Chapecoense, vai. Chapecoense. E você, CH, sabe qual é o time que vai andar mais no Brasileirão? Remo. 2 ótimos palpites. E você, Tigrão? Pelo que eu já ingeri de licor de cevada para chegar até Belém, de avião, a aeromoça, a aerovelha chegou e falou assim: não tem problema, eu trago até a hora que o senhor quiser. A aerovelha é boa. A aerovelha chegou lá e falou assim: não tem problema, eu trago até a hora que o senhor quiser.
Mas tira uma curiosidade minha. Era Eu digo com medo de avião. porra. Foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão. Eu com aquele medo tinha que afastar o medo. Ela falou, eu trago até a hora que o senhor quiser. Mas só me mata uma curiosidade. Onde é que cabe tanto? Se for uma viagem para Belém. Pelo tempo que demora para chegar lá. É a capital, quer dizer, é o time mais distante, né, do eixo onde tem maior número de clubes. Por dedução, acho que é o Remo também. Vamos lá, CH, qual o seu palpite para o primeiro clássico do Paulistão 2026? Hoje tem Palmeiras e Santos. Aposta numa vitória ou teremos empate em CH? Aposto na vitória do Palmeiras. E você, Tigrão, qual é o seu palpite? Vou lembrar do Brasa aqui agora. Vai empatar, Batistinha! Nossa, que potência! E você, Breno Beretta, qual é o seu palpite? Eu aposto em empate também. Bom, a resposta pro Na Lata 2. O Remo é o time que vai percorrer a maior distância no Brasileirão 2026. Por ser o único time do Norte, o time azulino, considerando os jogos de ida e volta, vai percorrer 93.203 quilômetros. Que é isso, hein? 93.203 quilômetros. Dá para ir para Marte, não dá? 93.203 quilômetros. Dá quase 5 viagens. Veja só, hein? 5 viagens, quase 5. Daqui na China, em Xangai. Não seria Xangai? Não. Lá eles falam Shanghai. É verdade, Batista. Eu estive lá. A aeromoça, quando estava taxiando para chegar, ela disse que, em inglês, né? Estava chegando, aproximação, aperte os cintos, não sei o que, trava a mesinha, papapá. Em 5 minutos estaremos pousando em Xangai. Bom, o CH acertou. Parabéns, CH. Um abraço para você. Acertei. E ótimo. Eu também acertei. Não, você falou Paysandu, não foi isso? Que Paysandu, pô? Falei Remo, pô. Paysandu, cacete. Paysandu tá na Série C, pô. É Brasileirão, você quer me tirar, pô? Então, parabéns, Tigrão. E também ao CH. O Breno foi na Chapecoense. Mas a resposta correta é Remo. Paysandu. O que é isso, pô? Tá louco. Só pra ver se tu está ligado. Que é isso? Belém marcou pra toda a minha vida. Fui umas 3 vezes lá. Vou falar pra você, eu tô quadrado até hoje. CH, um abraço pra você, um ótimo trabalho. Você que está nos comentários de Ponte Preta e Velo Clube hoje, com a narração de Leandro Boles. Ótimo trabalho. Muito obrigado, boa noite a todos. Daqui a pouquinho tô de volta. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos, boa sorte pra Macaca daqui a pouquinho e até amanhã, se Deus quiser. Breno Beretta, um abraço pra você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Muito obrigado para todos que participaram com mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas olha, eu agradeço de coração todos que mandaram mensagens. Amanhã tem mais. Na sequência vem aí o Concentração com Edu Pinheiro, o incomparável. Valeu, gente. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes.